E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes apresento talvez a partida mais famosa de toda a história do xadrez, o Jogo Imortal de Adolf Anderssen. Essa partida é extremamente famosa por uma razão, ela é belíssima e tem um final inigualável com uma sequência de checkmate linda. Então, sem mais delongas, bora dar uma olhada nessa partida, que é tão notável que a gente está analisando quase 200 anos depois dela ter sido jogada. Temos de brancas o Anderssen e de pretas o Kieseritzky, e claro, o Anderssen começa com o peão na casa de E4, vem E5 do Kieseritzky, e como estamos analisando uma partida do período romântico de xadrez, não poderia faltar o gambito do rei, a abertura que basicamente moldou um século inteiro de xadrez. A ideia do gambito do rei é entregar o peão de F para eliminar o peão central do jogador de pretas e depois de ir por F4. Essencialmente, quando o jogador de pretas não tem esse peão central, você pode colocar suas peças todas em casas ideais. Você pode colocar o peão em D4, você pode colocar o bispo em C4, cavalo em F3 e ter muita iniciativa de ataque. A linha principal nessa posição é cavalo em F3 evitando dama em H4 cheque. No entanto, o que nós temos é bispo em C4, na verdade convidando o lance que as pretas normalmente querem jogar, o dama na casa de H4 cheque. E basicamente o que o jogador de brancas está dizendo é: eu vou te atacar, eu não tô nem aí se eu perder o roque. Na verdade, quando você joga o dama na casa de H4 cheque, beleza, você tá tirando o meu direito ao roque, mas eu tenho uma casa relativamente segura para colocar o rei, que é a casa de F1. E depois, quando eu eventualmente jogar cavalinho F3, que é um lance que eu já gostaria de jogar de qualquer forma, você vai ter que mexer a sua dama de novo. Então eu essencialmente perdi um peão, eu perdi o direito de rocar, mas eu tô acelerando tanto, mas tanto o meu desenvolvimento, que você vai ter problemas mesmo assim, porque o meu ataque será imparável. E lembrando, nesse período de tempo, os gambitos eram extremamente populares e o jogo era basicamente jogado na perspectiva de você ter uma iniciativa de ataque e dar checkmate o quanto antes no seu adversário. As partidas eram extremamente curtas, gambitos eram extremamente populares, então o Kieseritzky, que era um jogador forte, joga B5. Na verdade, né, gambitando um peão ele próprio para distrair o bispo da ameaça da casa de F7. Ele fala: eu tô com um peão a mais, eu já tirei o seu direito de roque. Eu vou jogar um peão na casa de B5 só para tirar o bispo dessa diagonal perigosíssima, porque bispo por F7... Para você que tem algum conhecimento de xadrez, sabe que é um tema tático muito comum. Então, depois de bispo por B5, nós temos aqui o contra-gambito Brian, a variante aceita, e na verdade esse B5 é um lance raríssimo, mas já foi jogado com algum sucesso, né? Temos partidas aí do Kasparov jogando contra ele, o Nigel Short jogando isso contra o Kasparov com algum grau de sucesso, né? Mas vamos lá. Peão na casa de B5 tem alguns propósitos, né? Tira o bispo da casa de F7 e argumenta que esse bispo aqui talvez seja alvo de perdas de tempo futura com o peão na casa de C6. Por hora, as pretas seguem desenvolvendo, roubando a iniciativa, cavalinho F6 tocando o peão e temos o cavalinho F3 atacando a dama. Como comentamos anteriormente, o real objetivo do bispo C4 é atrair a dama para essa casa, onde ela perde tempo e talvez, né, se você tirar a dama muito cedo, você fique com a dama presa. O Kieseritzky joga dama na casa de H6, segurando o peão, e tá na hora do Anderssen segurar o próprio peão, jogando o peão em D3. Esse lance, na verdade, é multipropósito. Ele segura o próprio peão, mas ele também alinha o bispo com a dama e gera talvez alguma perspectiva tática. Novamente, nesse período de tempo, os jogadores estavam totalmente preocupados com o ataque. Por consequência, era quem consegue gerar o maior número de ameaças o mais rápido que for possível e que se danem os princípios de abertura, né? Cavalo em H5, mexendo o cavalo uma segunda vez na abertura, mas é um lance venenoso. Ele gera uma ameaça que é cavalo G3 cheque. E se essa ameaça for concretizada, se as brancas jogarem, sei lá, cavalo C3 e levarem cavalo em G3 cheque, você tá perdendo material à força, uma vez que tomar o cavalo não é uma opção, sem perder a torre com cheque e depois permitir o jogador de pretas uma troca de damas numa posição onde ele tá com muito mais material e, por consequência, será um final ganho. Então, cavalo em H5 é um lance bem venenoso, né? Ele tá gerando essa ameaça de cavalo G3 cheque, ele tá evitando que as próprias brancas joguem peão em G3 para se aproveitar da cravada do peão. Mas o Anderssen tem um plano. Ele joga cavalo em H4, agora ficando de olho no cavalo em G3 cheque, uma vez que se for jogado você pode só capturar, não tem problema nenhum, né?
E nesse caso também querendo plantar o cavalo na casa de F5, né? Onde ele vai talvez gerar alguns teminhas de prender essa dama. E nessa posição vem dama em G5 dando um duplo no cavalo e no bispo. Viu só como o bispo na casa de B5 fica posicionado de maneira um tanto quanto esquisita? Nessa posição, o Anderson, é claro, tem que jogar algum lance que salve o bispo e salve o cavalo. Só tem uma opção, cavalo em F5. E esse lance, na verdade, salva o bispo e salva o cavalo e não tem problema nenhum taticamente falando. Porque se jogar G6, que é um lance que parece vencedor, o jogador de pretas não vai conseguir manter a dama atacando o bispo, né? As brancas, antes de tirarem o cavalo daqui, podem jogar peão em H4, um lance intermediário, para tirar a dama de uma casa na qual ela ameaça o bispo, e somente então o jogador de brancas de fato tiraria o seu cavalo dali, né? E caso, por exemplo, o cavalo em G3 seja jogado, o jogador de brancas poderia tirar o rei para uma casa onde a torre não caia com cheque, e as pretas de fato vão ter que tirar essa dama daqui, né? Então, quando vem cavalo em F5, o lance não falha taticamente para lances como G6, e por consequência o Kieseritzky, que era um jogador bem forte, decide jogar peão em C6, né? Atingindo o bispo, ganhando um pouco de tempo, e a expectativa provavelmente seria que o Anderson teria que jogar bispo na casa de A4. Tudo bem, o Anderson decide ganhar um tempo jogando peão em G4, que é um lance muito, muito interessante, né? Peão em G4 tem com a ideia, se você tomar o meu bispo, eu capturo o seu cavalo, ou pelo menos essa parece ser a ideia de maneira inicial, e vem cavalo em F6. E agora sim, o objetivo real do lance G4 se torna claro, porque o que o Anderson joga é um lance maravilhoso, sacrificando o bispo mais uma vez. Ele joga torre em G1, e esse lance lindo expõe o real plano por trás do G4 que ele jogou. Não tinha nada a ver com o bispo aqui caindo, né? Não tinha nada a ver, na verdade, com o ataque no cavalo. Tinha muito mais a ver com o fato de que essa dama tá quase sem casas. Então o que o Anderson tá fazendo é um plano maquiavélico para jogar peão em H4 depois e talvez prender a dama do Kieseritzky. Kieseritzky vai em frente e comete o erro perdedor. Ele aceita o bispo sacrificado, né? Pretas aqui deveriam jogar peão em H5. Não deixa o H4 vir sem que a dama tenha para onde ir. Então, se H5, H4 seguiria, dama em G6, não tem nenhum teminha de dama presa nessa posição. Mas o Kieseritzky captura o bispo e agora o Anderson joga peão em H4, dama em G6, e o Anderson segue pressionando a iniciativa jogando peão na casa de H5. E agora, depois de dama em G5, a dama só possui das casas e na verdade ela tá perfeitamente alinhada com o bispo das brancas, né? Então agora o Anderson joga dama na casa de F3 com a ameaça de jogar bispo por F4. E nessa posição, basicamente o jogador de brancas sacrificou uma peça para gerar essa armadilha de tentar prender a dama do adversário. E o correto para o jogador de pretas seria tentar devolver o material de alguma maneira para tirar essa dama daqui. Talvez algo que vale a pena a gente considerar seria devolver o cavalo com cavalo por G4, por exemplo, né? Priorizar o desenvolvimento, jogando algo como bispo na casa de B7. E aí, se bispo por F4, você poderia jogar, por exemplo, cavalo por G4, com a intenção de devolver o material. Esse sacrifício de material de volta forçaria aqui, na verdade, o jogador de brancas a meio que um final de jogo, porque se a gente captura a dama, viria cavalo em H2, recuperando o material aqui, ao custo do cavalo, é claro, depois de cavalo por F3. Rei por F3, o material está igual, brancas têm uma vantagem de iniciativa, uma vantagem de desenvolvimento, no entanto, se a gente for contar o material, tá tudo certo por aqui. Ou, caso, por exemplo, depois de cavalo por G4, você não quisesse permitir cavalo em H2, você poderia simplesmente capturar o cavalo aqui também. Teria que tomar cuidado de não tomar de torre, né? Se toma de torre por conta da cravada, dama por F5 ganha. Mas beleza, vamos dizer que a gente toma de dama. Dá para o jogador de pretas tentar sobreviver a essa posição, mesmo que ele tenha um pouco menos de desenvolvimento, né? Um pouco menos de iniciativa. Trocando as damas fica um pouco mais fácil. No entanto, depois do dama em F3... o que o Kieseritzky vai tentar fazer é tentar manter o material que ele tem. Então ele joga cavalo G8. Ele volta o cavalo para a casa inicial para poder tirar a dama daqui quando o bispo por F4 inevitavelmente é jogado. O Anderson tem o quê? Ele tem imensa atividade de peça
e uma imensa vantagem de espaço. Depois de dama em F6, por exemplo, se a gente for prestar atenção, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4 peças jogando contra uma do adversário. E todas as peças das pretas estão essencialmente em suas casas iniciais. O dama em F6 vem com tempo no peão de B, portanto, cavalo em C3. E nessa posição, o Kezeritsky está basicamente precisando desenvolver, ele precisa tirar as peças de casas iniciais. E para isso, ele vai utilizar da artimanha do ganho de tempo, que é quando você desenvolve as suas peças, gerando ameaças. Então ele prefere jogar bispo em C5. E até o momento a partida estava absolutamente brilhante, mas é aqui que essa partida vira um espetáculo inigualável, porque bispo em C5 vem ameaçando a torre de G1. Você poderia, sendo as brancas, simplesmente salvar a torre ganhando tempo, né? Jogar peão em D4, é um lance perfeitamente aceitável, né? No entanto, o Anderson já está enxergando o checkmate, né? Nessa posição, o Anderson já enxerga a sequência inteira e ele resolve ser um artista. Então ele poderia ir para uma vitória simples, mas ele joga cavalo em D5, trazendo mais uma peça para cima do rei do adversário. E esse cavalo em D5 é um lance brutal, porque ele está sacrificando não somente a torre de G1, mas ele está também permitindo uma infiltração de dama na casa de B2, no ponto que essa torre talvez caia com cheque. Então, o Kezeritsky calcula tudo, vê que não tem checkmate e joga dama por B2. Então, nessa posição, é claro, as brancas têm uma sequência de cheques possíveis, né? Brancas têm cavalo C7 cheque, brancas têm cavalo por G7, coisas do gênero, mas o Kezeritsky está afirmando, não tem problema, minha dama está guardando o G7, né? Então não tem mate. O meu bispo está guardando o D6, então não tem problema. Cavalo C7 por conta própria, beleza, pega minha torre, eu tô capturando literalmente as suas duas torres aqui, mas agora vem uma coisa, assim, absolutamente espetacular por parte do Anderson. O Anderson joga aqui o lance bispo em D6, sacrificando as duas torres, uma das quais cai com cheque, com a intenção de forçar talvez uma rede de checkmate, né? O bispo em D6 ele é muito importante porque ele tira aqui a casa de F8 do rei do adversário. Então ele gera uma ameaça, se essa dama sair daqui, né? De cavalo por G7, imagine que a dama não guarda, rei em D8 e bispo em C7, mate. E é muito importante que o bispo evite que o rei vá para F8. Se as pretas vão em frente e capturam o bispo sacrificado em D6, cavalo por D6 vai levar também a uma sequência de checkmate. Porque se rei em D8, cavalo por F7 dessa vez, força o rei a E8, o cavalo retorna e agora a dama infiltra com mate, com o cavalo cortando o escape do rei. O bispo em D6 gera uma série de temas de checkmate, mas o que acontece, então, se o Kezeritsky simplesmente captura uma das torres? O ponto do Anderson é que se você capturar a torre de A, depois de rei em E2, você não consegue capturar a outra torre sem levar mate em 2, porque vem cavalo por G7 cheque, e D8 e bispo C7 mate, como a gente comentou. Você poderia capturar a torre de A e depois de rei E2 tentar manter a defesa de G7, jogando dama em B2. Nesse caso, essa é provavelmente a melhor defesa que tem o jogador de pretas, e depois de rei na casa de D2 segurando os cheques na casa de C2, as brancas vão seguir no ataque, jogando algo como E5 para cortar a defesa da dama da casa de G7. E provavelmente aqui, o jogador de brancas ainda venceria, porque é extremamente difícil de segurar essa posição. Se você, as pretas, a mesma ameaça de mate ainda está sendo feita, né? Só que na partida, o Kezeritsky não captura a torre de A. Ele comete a gafe bispo por G1, com a intenção de no próximo jogar dama por A1. E nessa posição, brancas jogam e vencem. E o lance é sensacional e um dos lances mais frios da história do xadrez, né? Bispo por G1 acaba de ser jogado, dama por A1 tá prestes a ser ameaçado aqui, e o Anderson calmamente joga E5, cortando a defesa da dama sobre a casa de G7, sacrificando a segunda torre com cheque, vem dama por torre, rei E2, e como exatamente você para o checkmate, né? Qual é a ameaça de checkmate das brancas? A ameaça é cavalo por G7,
rei aqui e bispo C7 mate. Então, o Kieseritzky joga cavalo A6, já que a sua ameaça é sobre a casa de C7, parei o checkmate. Certo? Errado. Brancas aqui vão jogar outra sequência de checkmate absolutamente espetacular, com cavalo por G7 cheque, rei D8, e aqui o rei completamente cortado pelo cavalo, né? Pelo outro cavalo e pelo bispo, vai levar mate. E a sequência é um espetáculo. Por que bispo E7 não é mate? Porque o cavalo tá de olho. Então, o Anderson vai em frente e joga dama em F6. Sacrificando a dama, o único lance legal para o adversário é permitir o checkmate no próximo lance, ou tomando a dama ou bloqueando em E7, né? Vem, cavalo por, o Anderson sacrificou as duas torres, o Anderson sacrificou um bispo, um cavalo, o Anderson sacrificou as duas torres, ele sacrificou um bispo e ele sacrificou a sua dama. Restaram 2 cavalos e um bispo que estão todos perfeitamente alinhados para dar bispo em E7, cheque, mate. Essa partida é inigualável. Eu espero que você tenha tido tanto prazer conhecendo essa beldade quanto eu tive mostrando elas aqui para você, como eu tive mostrando ela para você. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.